Vocês pensam que é fácil, mas não é fácil não. Rapadura é doce, mas não é mole não. Por quê? Nós estamos hoje aqui pertinho do Natal, né? Aí eu queria dar uma palavra sobre Jesus e tal, e você já falei isso, já falei aquilo, já falei aquilo. O que eu vou falar, hein? Jesus te ama, eu também. Eu tenho uma missão hoje. Preparar você para o ano que vem. Qual é o relacionamento que você tem com Deus? Qual é o relacionamento que você tem com esse Deus maravilhoso? Qual é o relacionamento que você tem com Jesus? O que pode estar acontecendo na sua vida hoje? Acomodação? Você está acomodado? Qual foi o maior feito espiritual? Qual o maior feito que você fez esse ano? Ou que bênção grande demais aconteceu na sua vida esse ano? Tudo isso a gente coloquei assim no, né? Parecia um cozido, uma opção de legumes diferentes aqui. Que, não é um cozidão. Primeira coisa que eu vejo na minha frente, preste atenção, é que Deus não quer você acomodado. Deus não quer você acomodado. O maior problema da nossa vida espiritual chama-se acomodação. É quando você se senta e fala, a vida está difícil, mas está difícil para todo mundo. Não, eu não quero aprender, não quero crescer. Não, tá bom, já sei de tudo, Jesus me ama, salvação. Quando é que você lê um livro? Quando é que você escutou um podcast? Quando é que você aprendeu os cursos que a igreja tem? Nós estamos muito acomodados. E a acomodação é uma coisa normal. Né? A máquina vai indo, de repente a máquina vai querendo parar. Você se satisfaz, né? Você fica na mesmice. Né? Então quero dar uma palavra hoje de vamos jogar fora a acomodação. Teve Jesus em Marcos, queria dar os parabéns aqui ao Sara Recreio Music School, que ontem arrebentou ontem, foi maravilhoso. Eu fiquei assim, gente, como é que quantos talentos, né? Garotada, os adultos também cantando, poxa, maravilhoso. Fomos surpreendidos com o Fabrício e a Sandra dançando, uma coisa assim maravilhosa, entendeu? Estão de parabéns. Vamos ter aula de dança aqui, gente. Vai ser bom. Então, mas tudo isso é fruto de não acomodar. Vamos embora, vamos estudar, vamos aprender, vamos montar um curso, vamos abrir oportunidades para os jovens aprenderem, né, cantar, etc. Tem um dia que Jesus chegou para os seus discípulos, em Mateus capítulo 4, falou assim, vamos para outra margem. Ora, podíamos ficar aqui. Vamos para outra margem. Vamos para um lugar melhor do que nós estamos. Isso tem que haver dentro de nós essa vontade. Vamos para outra margem. Vamos para um lugar melhor. Espiritualmente, emocionalmente e naturalmente também. Quando eu falo espiritualmente, qual foi o maior feito que você fez esse ano? Espiritualmente. Falou de Jesus? Deu o seu maior dízimo? Porque outro dia eu reuni uma galera, a gente estava conversando, e aí, o que você quer? Qual é o seu sonho? Só sonho natural. Só sonho. Quero comprar isso, quero comprar aquilo. Eu saí moidinho, mas moído. Eu falei, gente, nenhum sonho espiritual. Nenhum sonho. Já falei para vocês que eu quero dar 1 milhão de dízimo. Quem aqui quer dar 1 milhão de dízimo? Não, abaixa o braço. Não. Isso é historinha não, né? Vocês estão de blá blá, né? Quem quer dar 1 milhão de dízimo? Agora, eu não entendo quem não levantou a mão. Não?
Eu ainda vou fazer uma igreja que as cadeiras são numeradas e quando o caboclo desobedece, eu dou um choque assim. Pau! 220, o cara... Pau! A pergunta, quem quer dar? Deixa eu fazer uma pergunta. Essa pergunta vai cair no Enem, é uma pergunta difícil, nem todo mundo tem a capacidade de responder essa pergunta. Se você der 1 milhão de dízimo, quanto você ganhou? Se eu perguntar novamente, você vai levantar o braço? Você entendeu? Quem aqui quer dar 1 milhão de dízimo? Melhorou, hein? Porque você não quero me comprometer, porque... Cara, quem quer dar? Eu quero dar. Eu quero dar. Eu quero dar. Aí eu falo assim, aí eu digo assim, agora o problema é seu, papai. Eu quero dar. Isso é uma meta espiritual para mim. Imagina a gente com 1 milhão de dízimo aqui, a gente vai abrir uma igreja na África. Eu quero abrir uma igreja na África. Aliás, nós já temos uma igreja lá. Precisamos aumentar, precisamos melhorar. O colégio lá é pequeno. Poxa, nosso colégio lá é super, hiper sucesso. O colégio, todo mundo quer matricular os filhos lá. Mas nós temos poucas vagas. Por que não sonhar com uma faculdade de Direito em Guiné-Bissau? Uma faculdade de Engenharia em Guiné-Bissau? Uma faculdade de Medicina em Guiné-Bissau? Uma enfermagem em Guiné-Bissau? Por que não? Nós podemos fazer isso. Mas para isso, Jesus fala assim, eu quero te levar para outra margem. Eu quero. Sai da acomodação, pensa. A gente fica muito assim nos probleminhas domésticos e esquece que Ele quer te levar para uma outra margem. Ele quer que você prospere financeiramente. Eu quero que você cresça financeiramente. Que você seja... que você vá além do que você está, mas com propósito. Então, quando ele fala, vamos para outra margem, ele está dizendo o seguinte, vamos para um outro nível. Vamos para um outro nível de crescimento. Vamos para um outro nível. A outra margem fala de atravessar o lago. Coloca aí Marcos capítulo 4, 35. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando, Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquieta-se. E de repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou, por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros, quem é esse homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Qual é a minha questão? Deixa eu dizer para vocês. A minha pergunta é, que Jesus é esse que vai nascer agora? Que está nascendo agora? A gente sabe que Jesus não nasceu em dezembro, nasceu em setembro, outubro. Mas tudo bem, vamos ver. Jesus, o mundo inteiro comemora o Natal. Isso me tristece porque o Natal não é Jesus, o Natal é presente. O Natal não é... nasceu Jesus, não, Natal é presente, é comércio, é grandes reuniões. Mas eu gostaria de entender, vem cá, Jesus nasceu para quê, por quê, como? E aí eu me volto lá nos magos que adoraram Jesus de uma forma extraordinária, que depois outro dia eu falo sobre isso. Que Jesus é esse? Agora Jesus fala assim, eu quero vocês em outro nível, eu quero vocês em outro patamar, eu quero vocês crescendo, eu quero vocês... E agora ele leva-os para o lago. Vai para o lago. Eu tenho certeza que Jesus está dizendo assim, eu quero que vocês prosperem, sim ou não? Sim. Mas aqui, quando eu vou atravessar o lago, o que eu descubro? Que nós temos inimigos. Nós temos inimigos.
Se você quer mudar de imagem, se você quer mudar de patamar, se você quer alcançar alguma coisa nova, não se esqueça, você tem inimigos. Te prepara. Por quê? Porque nós vamos ter tempestades. Por quê? Porque seremos provados na nossa fé. Na verdade, Jesus queria que eles fossem para outra margem, que eles fossem, preste atenção, tomar posse da outra margem, de tudo que tivesse lá. Outro dia eu preguei sobre isso aqui, quando falei do gadareno. Eles, nessa situação, eles vão encontrar com o gadareno na outra margem. A outra margem tem um outro significado, um significado muito maior, uma coisa incrível, uma coisa incrível. Não é você tomar posse de um lugar, mas tomar posse de uma região. Então aqui, Jesus está dizendo assim, vamos para outra margem. Mas no meio do caminho, você tem problemas. Querem derrubar teu barco, querem afundar teu barco. Ou seja, toda vez que nós nos dispomos a crescer, nós seremos provados na nossa fé. Obrigado, pessoal de casa, não escutou, mas foram tanto amém, glória a Deus. Pessoal, aleluia, né? Então é o seguinte, toda vez que você vai alcançar um novo desafio, você será aprovado na sua fé. Pronto, é assim. Agora, eu tenho umas perguntas para você fazer, para fazer. Tem Jesus no seu barco? Porque às vezes a gente fala assim, ô Jesus, vem cá, faz favor para mim, nós vamos fazer uma viagem agora, sai do barco. Sai do barco. Nessa viagem não vai dar para levar o senhor, porque a gente vai fazer umas coisinhas erradas, sabe como é que é? O senhor não vai gostar, então sai do barco. Dá licença um instante. Jesus tem que estar no barco, tem que estar lá, tem que estar contigo. Jesus tem que estar habitando contigo. Jesus está no barco? Sim. Vem tempestade? Vem. Tempestade grande, forte, ventos, mar revolto? Sim. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Caramba, Jesus chamou você para mudar você de patamar, mudar você de margem, mudou para o outro lado do lago e botou tempestade no meio do caminho? Aí que vem, né? Peraí, se ele me chamou, se ele me convidou, eu estava quieto no meu canto, aí ele me lança um desafio, vamos fazer isso, vamos começar um negócio novo, vamos evangelizar, ou vamos abrir uma célula, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer, e vem uma tempestade? Que história é essa? Meu irmão, muita gente desiste por causa da tempestade. Muita gente desiste. Porque aí era assim, era melhor eu ficar onde eu estava. Como é que está a situação? Piorou. Aí, e amanhã? Piorou. E aí? Eu descobri que o poço era mais fundo. E aí? Piorou mais um pouquinho. Isso nós temos muitas vezes quando avançamos. Jesus prometeu nos levar para outra margem, mas no meio do caminho tem tempestades. Vento forte, o mar raivoso. Nesse lugar, as ondas batem muito forte no barco, batem. Por quê? Porque é um mar pequeno, curto, né, estreito, e o vento bate com força, levanta pequenas ondas, e ondas uma atrás da outra que batem. Muitas vezes o barco se despedaça. Eles apavorados. Mas deixa eu dar uma palavra para você aqui, para você, que você tem que colocar no seu DNA. Tempestades não anulam as promessas que Deus tem para nós. Tempestades não anulam as promessas que Deus tem para nós. Você está no meio da tempestade? Tá, ok, mas fica firme, porque essa tempestade não é maior do que a promessa que Deus tem para a sua vida.
A tempestade não é maior. Esse é o Jesus do Natal. Esse é o Jesus que nasceu na manjedoura. Esse é o Jesus que nasceu profetizado, totalmente profetizado no Velho Testamento. Esse Jesus é um Jesus que, quando ele te lança para uma empreitada, para ir para o outro lado do mar, do lago, fica tranquilo, vão vir tempestades. Mas as promessas que ele tem sobre a sua vida não são maiores do que as promessas que Deus tem para a sua vida são muito maiores do que as tempestades que vão te assombrar. Muitos deixam Jesus por acharem que foram abandonados. É esse o problema. Nós vivemos agora, nesse momento. Muitos acham que Jesus não mais existe. Por quê? Porque é uma tempestade. Murmuram, reclamam, ficam olhando muito mais o problema do que a solução. E sabe onde é que está Jesus? Tranquilo. Dormindo. Eu não sei como é que alguém consegue dormir num barco. Vento para lá, vento para cá, a onda batendo e vendo o cara dormindo. Eu não sei. A gente pode até um dia perguntar, vem cá, que história é aquela? Você estava dormindo mesmo? Mas ele estava dormindo. Jesus manda, e aí, quando acordam Jesus, ele ordena. Ele ordena. Imagina uma coisa dessa. Ventou, quieta. Mar, chega, tá bom. Ele ordena. Ele ordena. Verso de número 39. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Ele ordenou. Esse é o Jesus que nós conhecemos, esse é o Jesus que nós amamos, esse é o Jesus que nós caminhamos com Ele. Ele ordena que o vento se aquete. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Olha só, uma coisa aqui, olha só. No verso de 41, apavorados, pode colocar aí. 41. Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Dá uma paradinha aqui, congela aí. Olha só. Essa pergunta é interessante pra caramba. Por quê? Porque eles já tinham visto Jesus fazer milagre. Eles já tinham visto Jesus curar enfermo. Eles já tinham visto Jesus fazer coisas extraordinárias. E agora eles se surpreendem. Jesus sempre vai te surpreender. Ele vai fazer muito mais do que você está pensando ou pedindo. Muito, muito, muito mais. Ele sempre vai te surpreender. Aqui tem, os discípulos viram de tudo, mas não viram que ele era mais poderoso que o mar e o vento. E você? O que você crê? Não, eu creio o seguinte, que Jesus é poderoso, mas ele faz milagre até aqui. Não. Eu creio em Jesus, eu creio, mas Jesus faz milagre até aqui. Por isso que eu quis dar essa palavra hoje para vocês. Porque Jesus está, esse âmbito do Natal, Jesus está nascendo, aquela coisa, trazendo a salvação, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade, os magos trazendo presente, a manjedoura, tudo assim, tudo aquilo assim me emociona. Assim, eu gostaria muito de ficar pregando sobre Jesus aqui o ano inteiro, mas tem uma hora que eu preciso perguntar assim, vem cá, quem é esse Jesus na minha vida? É conhecimento? É histórico? Ou ele pode mudar o meu destino? Por quê? Na minha vida cristã, eu comecei assim, muito devagar, muito devagar. Um milagre que aconteceu comigo, que me deixou assim, eu tinha uma última matéria, a última prova do pior professor da faculdade. Eu já contei essa história aqui.
Pior professor da faculdade. Pior. Acho que ele tinha alegria em reprovar. Ele reprovava 30% da turma, no mínimo. E outra coisa, era a última cadeira do último semestre. Depois dali, você só ia, se você ficasse de reprovado, você só ia ter no ano que vem, no próximo ano, no segundo período. O cara era um carrasco. O cara perguntava, aquelas coisinhas assim, sabe como é que é? Aquelas coisas assim que ninguém dá. E eu cheguei tarde em casa, porque eu estava estudando com os amigos. Meu pai sempre fazia barulho em casa. Meu pai era o cara que ele tocava corneta às 6 horas da manhã, para todo mundo acordar. Naquele dia era 7 e pouco, eu acordo e falei, pai, o que houve? Ah, não, deixei você dormir porque você estava cansado. Eu tinha prova no Fundão, meu irmão. Morava na Tijuca, no Fundão, meu irmão. Fundão. Não sei se a prova era 9 horas, não sei que hora. Eu tinha praticamente... Peguei um ônibus saltando a Leopoldina. Na Leopoldina, tentei carona, porque tinha muito estudante indo para Fundão. E nada. Aí aparece um ônibus que ia me deixar na porta da faculdade. E o ônibus estava muito lotado. O cara não parou. Eu falei, perdi. Aí eu estava naquela coisa de me converter, né? Eu falei, Senhor, se tu existe mesmo, aquele pessoal na igreja fica falando tanto que o Senhor faz isso, faz aquilo, faz um milagre agora. Aí aparece um ônibus que me deixava na porta da faculdade. Louco porque o outro cara estava roubando o passageiro dele. Eu fiz assim, o cara nada, aí eu pá. Aí eu dei aquela pá. Quem já fez isso, hein? Subir no ônibus correndo, hein? Quem já fez isso? Eu gritei pro motorista, meu irmão, pode correr, os postes daqui para frente são tudo de borracha, pode correr. E o cara... Moral da história, saltei do homem igual um louco. Entrei, a faculdade era longe pra caramba, os prédios eram longe, aquela Fundão longe. Entrei na sala, sentei na cadeira. O professor botou a prova na minha frente. E o professor, a Gracinha, olhou para mim, piscou assim, quase, hein? Quase. Quer dizer assim, se eu começo a prova sem você não ia entrar, era 0. Porque depois que ele distribui a prova, explica a prova, ninguém pode entrar depois. Deu uma piscadinha assim, quase, hein? Quase que eu digo para eles, querido, se você não aceitar Jesus, tu vai para o inferno, sabia? Com esse coração ruim que você tem, tu vai para o inferno. Mas não falei não. Pensei. Mas sabe o que eu fiz? Botei a careta na mesa e comecei a chorar. Porque Deus, gente, milagre. Que milagre. Aquilo, eu falei assim, gente, a nossa vida, o milagre que Deus que faz você uma pessoa diferente. O milagre, fala assim, peraí, Deus existe, peraí, Deus responde oração, peraí, existe uma conexão, eu não estou sozinho nessa terra aqui não, olha só, Deus já fez milagre ali, vai fazer milagre lá, e sabe, o milagre te dá direção, o milagre te dá força, o milagre te dá, aumenta o teu nível de fé, e daí outras coisas aconteceram na minha vida. Então, quando os apóstolos falam assim, quem é esse cara? Pô, o cara já tinha ressuscitado morto, o cara já tinha multiplicado o pão, o cara já tinha feito milagre, mas nunca tinha ordenado o vento, o mar.
Então, você tem que entender que esse Jesus não só resolve problemas domésticos, mas resolve também problemas sobrenaturais. Coisas sobrenaturais. Eu tenho aqui uma penca de testemunho meu e de outras pessoas que nós poderíamos estar contando aqui. Esse lugar que nós estamos é um milagre, é uma coisa sobrenatural. Sobrenatural. E você? O que você crê? Você crê que ele pode parar o vento? Você crê que ele pode parar o mar? Você crê que ele pode fazer muito mais? Você crê? Porque isso é uma decisão sua. É uma decisão sua. Você crê? Estou esticando vocês, hein? Estou esticando vocês. Agora vem o capítulo 5. Coloca aí, Marcos capítulo 5. Verso 1, por favor. Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos, Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Este homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com as correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas nos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Tá bom. Agora, preste atenção. Vamos para o outro lado! Vamos para o outro lado? Vocês vão gritar, vamos. Vamos para o outro lado! Vamos para o outro lado! Aí tu vai. Aí tempestade, e vento, e mar, e aquela coisa toda. Ai, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Podia ficar lá, na terra. Quando você está no mar, mar está agitado, você só pensa em pisar em terra. Aí até que alguém acorda Jesus. Jesus acorda e fala assim, peraí, vocês não têm fé não, hein? Quieta. Que legal. Que coisa boa. Mas vamos caminhar. Quando chega na outro lado, quando chega na terra, vamos dizer assim, a terra prometida, quando chega lá, encontra o quê? Um principado. Qual é o teu nome? O cara falou, meu nome é Legião. Qual é o teu nome? Legião. Quase que você fala assim, Jesus, vamos embora. Vem cá, vamos embora. Sabe por quê? Porque nessa viagem, Jesus quer provar uma coisa, que ele é maior do que a gente pode imaginar. Aquele lugar era possuído por uma legião. Era uma potestade regional. Esse lugar aqui é meu. Tanto que os demônios falam assim para ele, não tira a gente daqui não. Por quê? Porque esse lugar aqui é nosso, está tudo dominado. Essa palavra, eu estou te preparando para você vencer coisas naturais, sobrenaturais e sobrenaturais no mundo espiritual. Aqui ele está dizendo o seguinte, peraí, tudo que a sociedade podia fazer, amarra ele com corrente, amarra ele com grilhões, põe ele na caverna, prega ele nas rochas, tudo o que a sociedade podia fazer por ele, fizeram e não adiantou. Ele andava nu, sujo, se cortava. Jesus chega numa situação em que ninguém conseguia resolver o problema. Jesus chega numa situação muito maior do que até eles podiam ter passado na tempestade e no mar. Por quê? Porque aquele lugar estava dominado. Tudo foi feito para aquele homem, nada resolveu. Tempestades não anulam as promessas de Deus na sua vida. Potestades do mundo espiritual não anulam o que Deus prometeu para a sua vida. Potestades. Primeira coisa que eu entendo nessa história que eu estou falando para vocês, que eu estou compartilhando, é que Jesus está com você na sua caminhada, seja ele qual o problema. Você consegue resolver
o problema do vento? Não, Jesus consegue. Você consegue resolver o problema do mar? Não, Jesus consegue. Você consegue resolver o problema dos demônios lá? Não, Jesus consegue. Duas coisas. Primeiro, você tem que entender que ele tem que estar na sua caminhada. E segundo, você tem que crer que ele é possível, que ele é poderoso, que ele é maior do que qualquer situação. Por isso que os discípulos dizem, cara, ajuda a gente aqui. Só que Jesus estava dizendo assim, pô, vocês têm autoridade, pode falar. Eu tenho certeza que a maior convicção que nós podemos ter na nossa vida é que Jesus esteja na nossa caminhada. Eu estou caminhando aqui. Deus está dando para você uma direção. Deus está dando para você um desafio. Aí, e agora? Aí vem uma pergunta. O que vai ter do outro lado? O que vai ter na outra margem? Ah, eu quero começar um novo negócio. Tá, mas o que tem? Como é que vai ser a outra margem? Como é que vai ser a outra situação? O que vai acontecer? Ah, eu quero fazer tal coisa. Ah, você quer fazer tal coisa? Mas, vem cá, e a outra margem? Como é que vai ser? O que vai estar lá te esperando? O que tem? O que está te esperando? Problemas? Sim. Mar? Sim. Vento? Sim. Muitas vezes nós recuamos, porque não sabemos que temos promessas na nossa vida. Muitas vezes nós recuamos, porque não sabemos ou esquecemos que Deus tem promessas na nossa vida, na outra margem. Na outra margem. Na outra margem. 2026, nós vamos desbravar muitas margens, enfrentar potestades, vamos dominar tudo com o nosso Senhor Jesus Cristo na nossa caminhada. Na outra margem. Ah, mas e na outra margem? Não importa o que tem na outra margem. O importante é que na outra margem, Jesus vai fazer uma grande limpeza. Não importa. O que vai ter na outra margem? Tem tempestades? Tem mar revolto? Tem potestades? Tem. Mas Jesus vai fazer uma grande limpeza. Agora, quando eu já estudei com vocês um texto, depois desse, quando Jesus volta, encontra uma grande multidão, grande multidão. Todo mundo queria. Por quê? Porque quando Jesus chega aqui nesse momento, em Marcos capítulo 4, capítulo 5, Jesus liberta o endemoniado de Gadara. Gadara era uma cidade. Só que aquela região é chamada região de Decápolis, porque eram 10 cidades próximas uma da outra. Quando o homem fica livre, troca de roupa, toma banho, conversa com Jesus, se alimenta, os donos de Gadara, os que criavam porcos, fala para Jesus assim, vai embora, por favor, ficamos sem aí uma manada de porcos, o senhor jogou tudo no mar, por favor, vai embora. Aí o homem falou, eu quero andar com o senhor. Aí Jesus falou, não, filho, não é casar comigo. Testemunha para a sua família. Olha só que coisa incrível. Testemunha para a sua família. Então isso é tão importante que ele fala assim, cara, o seu ministério agora você tem propósito na tua vida, falar de Jesus para as pessoas da tua família. Só que aquele homem não falou só para a sua família, falou para a região de Decápolis. Quando Jesus voltou, ele encontrou uma multidão esperando por ele. Quem é aquele homem que libertou o maluco? Quem é aquele homem que libertou o endemoniado? Quem é o homem que libertou aquele que rompia correntes? Quem é aquele homem que nem todos os grilhões que colocamos nele foram suficientes para segurá-lo? Quem é esse homem? Jesus chegou, encontrou a Decápolis esperando por ele. Eu quero falar uma coisa para você. Do outro lado da margem que Jesus tem para a sua vida, ele não tem uma cidade, ele tem 10 cidades para você. O desafio que Jesus tem para você no ano de 2026, de entrar para outra margem. Entrar na outra margem, alcançar a outra margem, é atravessar o lago
ventos, tempestades. Quando aquela vozinha diz assim, quem te colocou aí? Por que isso? Né? Não era melhor ficar na margem? Não, você fala, não, Jesus está no meu barco. Não, eu tenho fé para repreender o vento e a tempestade, vento e o mar. E quando você chega no outro lado da margem, você encontra dominado pelo inimigo. Mas você tem fé. Você tem fé. Você tem fé. Você tem fé. Veja, o que te impede vai sair da tua promessa. O que te impede vai sair fora, vai pular fora. Gadara é apenas o começo. Deus tem para você uma região para você dominar. O que te impede de chegar lá? Vento forte, repreende. Mar forte, revolto, repreende. Potestade, manda sair, vai embora. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu não sei, vocês têm umas perguntas, às vezes eu faço umas perguntas assim, vem cá, por que Deus fez isso, hein? Não bate não, Deus fez isso. Então uma pergunta que eu sempre fazia era o seguinte, Deus fala assim, eu tenho para vocês uma terra prometida, eu tenho para vocês uma terra que manda leite e mel, e a galera, opa, vambora, no meio do caminho, fazem bobagem lá, faltou a fé, é aquela velha história, saiu do Egito, mas o Egito não saiu dentro dele, saiu da pobreza, mas a pobreza ainda existe dentro dele. Tem muita gente que saiu da pobreza, mas a pobreza está aqui dentro. Maneira de pensar. Deus falou, não, essa geração não dá, tem que ser a próxima. Aí a próxima, nós vamos tomar conta da terra prometida. A terra prometida, a terra prometida, a terra prometida, a terra prometida. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele prometeu, vai me dar. A terra prometida, ele vai me dar. Chega lá, meu irmão, cheio de gigante. Cara, gente, eu já falei assim, peraí, eu estou lendo certo mesmo? Aí tu vai ler Josué, é só bandido, é só pau, é só briga, é só luta, e toma conta, e vai, e os inimigos se juntam contra eles. Eu falei, gente, que terra prometida é essa? Que terra prometida é essa? Tá igual Jesus aqui, vamos para outra margem, chega lá, tá cheio de demônio. Qual é o teu nome? Legião. Que história é essa? Sabe o que eu aprendi? Que Deus não é Papai Noel. Deus não é Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Não. Deus não é Papai Noel que vem um saco e fica dando presente. Não. Deus não quer menino, Deus quer homens. Deus não quer menina, Deus quer mulheres maduras, cheias de fé, que sabem que Deus é esse que eu tenho. Atenção, Ele te prometeu, vamos tomar posse da terra, mas a terra está cheia de gigante. Tem gigante na terra? Tem! Mas deixa eu falar para você um negócio. A terra que Deus prometeu tem gigantes, mas a escritura daquela terra está no seu nome. A escritura está no seu nome. Toma posse. A escritura da terra está no seu nome. Tá, Jesus está chegando naquela terra, na terra lá, e fala assim, sai daqui, vai embora, terra, vai. Essa terra tem dono, essa terra tem dono, você tem dono essa terra aqui, ó. A terra prometida para a sua vida já está no seu nome. Toma posse.
Coloca Jesus no teu barco. Toma posse. Sabe por quê? No caminho tem tempestade, no caminho tem vento, mar, no caminho tem potestades, tudo. Mas Jesus, Ele quer te fazer um gigante. Um gigante. Um gigante. Um gigante. Jesus quer te fazer gigante. Jesus quer te preparar. Esse Jesus maravilhoso que nós estamos aqui festejando o nascimento dele, Ele quer te fazer um gigante. Agora, volta lá, volta. Lá no lago, você no lago, porque muitos aqui estão passando por tempestades. Quando você estava naquela tempestade, o vento forte, o mar revolto, batendo no barco, batendo. Você acreditava que você iria vencer? Você acreditava que você tomaria posse? Você acreditava que o seu destino seria Decápolis, 10 cidades? Quem diria? Tem pessoas perto de você que querem fazer você desistir. Tem pessoas que não acreditam no teu sonho. Tem pessoas que não acreditam naquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Tem pessoas que estão dizendo assim: tempestade, olha a tempestade, olha a tempestade. Tempestade, a tempestade, a tempestade. Quando você estava lá na tempestade, você acreditava que você tomaria posse de Decápolis. Deus quer te fazer gigante. Deus quer te fazer gigante. Fique de pé. Para quem estava debaixo de uma tempestade terrível, para quem estava debaixo de uma tempestade terrível, agora você toma posse da outra margem, e lá tem 10 cidades para você possuir. Esse é o meu Jesus. Esse é o Jesus que nasceu. Esse é o Jesus prometido. Esse é o Jesus que veio trazer luz. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Esse é o Jesus. Esse é o Jesus. Esse é o Jesus. Esse é o Jesus. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora. Faz uma aliança com Jesus. Faz uma aliança com Jesus. Faz uma aliança com Jesus. Fala assim: Jesus, faço uma aliança contigo. Mesmo debaixo de grande tempestade, mesmo debaixo do mar completamente revolto, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Porque do outro lado tem uma terra prometida, ocupada por inimigos, mas a terra está no meu nome. A escritura lá fala que o Senhor já me deu. Eu vou lá tomar posse dessa terra. Eu faço uma aliança contigo, Senhor. Eu faço uma aliança contigo de não desanimar, de não desistir. Se o mar me submergir a tua mão me traz à tona pra respirar. Canta. Me faz andar. Canta com força, canta com sobre fé. as águas. Tu és Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção.
salvação. És o meu dono, Paixão. minha canção e o meu louvor. Você não pode lançar profecias se você não tiver uma palavra de Deus. Essa palavra aqui fala de você conquistar o outro lado, mesmo passando por tempestades, mesmo passando por tempos difíceis, mesmo achando que a outra margem é longe demais para você. Eu queria que você colocasse as mãos aqui na sua frente assim. Onde você estiver, em casa, agora, em casa, estiver em casa. Nós vamos dar uma palavra. Mas a palavra que eu der é regida, orientada pelo Espírito Santo, em cima da palavra. Vocês entenderam? Se você recebe a palavra como sendo verdade, o que eu vou dizer encaixa na sua vida. Entendeu? Não é uma palavra solta que eu vou dizer aqui, pronto, não. Eu estou falando em cima daquilo que foi pregado. Se aquilo que foi pregado tocou o seu coração, tornou-se palavra rema. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, debaixo da tua palavra, nós ordenamos que toda tempestade se cesse agora em nome de Jesus. Todo mar, cala-te, aquieta-te. Pai, diante da tua palavra, nós tomamos posse nesse momento e declaramos: não existe tempestade maior do que as tuas promessas. Não existe tempestade maior do que a tua direção. Toda tempestade cessa agora. Nós estamos atravessando o lago. E Pai, e quando nós chegamos do outro lado, nós repreendemos principados e potestades. Vocês estão amarrados sem força e vencidos. Forças poderosas das trevas, vocês não têm poder. Vocês foram aniquilados pelo poder de Deus. O anjo do Senhor passou a sua espada de fogo e cortou a cabeça dos demônios e potestades. Nada, nenhuma acusação, nenhum dardo inflamado do inimigo, nenhuma palavra contrária, nada vai derrubar a manifestação do teu poder, em nome de Jesus. Nós tomamos posse, nós estamos indo para o outro lado, nós estamos indo para o outro lado, para tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós. Afinal de contas, o Senhor Jesus está na nossa caminhada. Recebe, 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 recebe. Em nome de Jesus. Deus está te levando para o outro lado da margem. Deus está te levando para o outro lado da margem. Deus está te levando para o outro lado da margem. Deus está te levando. Tem tempestade? Mas Ele está no barco. Do outro lado tem potestade? Tem. Mas nós vamos repreender, elas vão cair em nome de Jesus. Sabe o que eu descobri? Que a terra do outro lado do lago, ela tem uma escritura. E na escritura está o seu nome. Toma posse! Toma posse! Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça, o amor de Deus Pai, amor, paixão, a unção e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é muito importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens.
Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, gente. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Em nome de Jesus. Amém.